Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Cadê o Alberino? Conseguiu? Ele está entrando agora. Deixa eu esperar um pouquinho para ver se ele agora entrou, conseguiu entrar bem, direitinho, na aula. Então, a gente terminou de ver aqui a parte das fontes do direito constitucional. Como estávamos indo para o intervalo, não deu tempo de perguntar a vocês se tinha ficado alguma dúvida. Então, se ficou alguma dúvida, podem perguntar, certo? Professor, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Oh, a minha internet está meio ruinzinha hoje. Eu não consegui pegar direitinho a explicação que o senhor deu com relação à jurisprudência constitucional e o costume. Em relação à jurisprudência, essa é a fonte dessas três, é a mais comum, né? Porque o Supremo é quem é o órgão do Poder Judiciário responsável, o Supremo Tribunal Federal, é o órgão responsável por julgar as questões mais importantes que tratam aí da interpretação da nossa Constituição. Então, acaba que nesses recursos, súmulas e súmulas vinculantes, o Supremo vai criando também o direito constitucional. Não é tão comum quanto as normas da Constituição que já estão lá, mas é possível que, dessa maneira, o Supremo crie também novas formas de interpretar a Constituição e, claro, de evoluir o direito constitucional. Já o costume é a última fonte, é a fonte menos comum, e aí ela só aparece em alguns casos em que você tem ali situações, condutas que são exercidas por alguns poderes, como eu dei o exemplo do poder executivo, né, e do poder legislativo, que tem algumas condutas que não estão ali previstas na Constituição, mas que acabaram por ser costumes que já são usados há muito tempo por eles, acaba que eles são admitidos, né? Não tem ali nenhum problema, teoricamente não tem nenhum problema, mas tem sim, né? Porque alguns são inclusive contrários à Constituição, mas seguem em frente e não há uma análise mais aprofundada sobre isso, certo? Tá bom, professor, obrigada, viu? De nada. Mais alguma dúvida? Ana disse que estava com todas as dúvidas ou entendeu tudo? Professor Claudemir. Oi, Alberino. Boa noite. Boa noite. Só para dar, aproveitando esse intervalo aí que o senhor fez as perguntas, sim, só para esclarecer, a desgraça desse Zoom é que atrapalha. Então, eu deduzi que, sem querer, que o senhor não era doido de bloquear ninguém, não tinha motivo. E, sem querer, o senhor tinha feito porque o próprio aplicativo disse que foi o anfitrião que bloqueou. Mas eu não acreditei nisso, até porque eu perguntei a outros colegas, eles também estavam. Mas, nesse momento, já voltou à normalidade. Pode prosseguir com a aula. Obrigado. Tá bom, nada. Ok. Então, vamos seguir aqui. Lembrando que vocês podem depois ver esses assuntos com mais calma, vai, volta, né? Coloca lá na velocidade que você quer ouvir, só não bota muito acelerado, senão eu já falo rápido e vocês não vão entender nada. Mas tenta, né, ver de novo lá no YouTube. Ligado no 230, né, professor? Sempre, sempre. Então, depois vocês podem olhar lá no YouTube, certo? Com mais calma, os assuntos. A parte boa é essa, né? Que eu deixo lá as aulas gravadinhas para vocês e os slides estão sempre entrando lá. Eu vou colocando o assunto da primeira... Calma, a gente está na segunda aula ainda, minha filha. Deixa eu chegar mais perto da prova que a gente confirma o assunto, né? Ainda está muito cedo. Vamos com calma. Eu estou ligado em 220, mas não precisa você estar ligado em 500, não. Calma aí. Vamos com calma. Devagar com a dor que o santo é de barro. Vamos embora. Então, ansiedade. Eu sei, quem não está ansioso dessa pandemia que atira a primeira pedra. Todo mundo está ansioso. Tá horrível. Todo
todo mundo vai precisar de terapia. Né? Os consultórios dos psicólogos, psicanalistas vão lotar no pós-pandemia, tenho certeza. O slide, sim, já está a primeira parte. Eu estava falando disso antes de brincar aqui um pouco, descontrair. Os slides estão entrando já no sistema, vocês estão vendo que eu vou passando para vocês aqueles que eu vou dando aqui o assunto, né? Então, está a primeira parte desse assunto, que foi até o objeto. E aí, essa outra parte que eu estou falando hoje entra amanhã, certo? Vocês vão acompanhando aí o passo a passo. Agora, a gente vai para outra parte, né, do nosso assunto aqui das noções gerais, que é o direito constitucional como o ápice dos ordenamentos jurídicos, né? O ponto mais alto dos ordenamentos jurídicos. Então, eu já tinha falado isso na aula passada, já estava adiantando algumas coisas, que o direito constitucional é a disciplina mais importante do direito. E a gente fala isso sem falsa modéstia, porque hoje tudo que gira em torno do direito vai ter as suas fontes, os seus fundamentos extraídos do direito constitucional. Isso faz parte da natureza da nossa Constituição, porque ela é ampla, né? Ela tenta abarcar todos os temas possíveis e imagináveis, e acaba que os outros ramos do direito vão ter que buscar suas fontes, seus fundamentos aí do direito constitucional e da Constituição. Então, isso acaba colocando o direito constitucional como esse ponto mais alto dos ordenamentos jurídicos, não só no caso brasileiro, mas também nos casos dos outros países, dos outros ordenamentos jurídicos. Então, vamos analisar aqui comigo alguns autores, né, que eu vou falar do André Ramos Tavares, do Ingo Sarlet e do Virgílio Afonso da Silva, que eles vão trazendo aqui argumentos bem interessantes para que a gente possa entender melhor por que o direito constitucional é visto como essa área do direito que é hoje a mais importante. Eu sempre digo isso a vocês, a quem me pergunta, né, sobre qual o caminho aí para estudar o direito. Olha, se você quer aprender tudo do direito, a dica principal é fixar bem os assuntos de direito constitucional. Os temas principais de direito constitucional são fundamentais para você entender qualquer outra área. Vocês já estão percebendo isso, e acho que algum aluno falou isso na aula passada, né? Que já estão começando a ver constitucionalização do direito no direito civil. Então, as outras áreas do direito vão buscando isso, vão buscando essa fundamentação no direito constitucional. Agora, no segundo período, vocês já estão vendo isso com a teoria geral do processo e com o direito civil. E vão continuar vendo isso nas outras áreas do direito. Exatamente, todos os ramos, né, todas as áreas começam pelo estudo dos princípios. Perfeito, Eduardo, é isso, né? Então, os princípios são válidos para todas as áreas do direito e tem regras também válidas para todas as áreas do direito ali dentro da nossa Constituição. Então, vamos ver um pouquinho melhor isso agora. Começando a falar sobre, né, o posicionamento aqui do André Ramos Tavares. Então, na visão do André Ramos Tavares, o direito constitucional é a base que oferece sustentação a todos os demais âmbitos de conhecimento jurídico, ou seja, a todos os ramos do direito, e a todas as normas jurídicas inferiores à Constituição. Nesse ponto aqui, quem for ler o André Ramos Tavares vai ver que ele está dando continuidade àquela ideia que eu falei na aula passada, sobre a natureza jurídica, quando o André Ramos Tavares dizia lá que não há uma distinção clara hoje entre direito público e direito privado, e o direito constitucional serve de base para todo o direito. Por isso que ele coloca, né, o direito constitucional como um direito fundamental, que é a base de tudo, não só do direito privado, mas também do direito público. E isso fica mais claro aqui, quando ele diz que o direito constitucional é essa base que serve de sustentação, né, que oferece essa sustentação a todas as outras áreas do conhecimento jurídico, ou seja, a todas as áreas do direito. E não só as áreas do direito, mas também a todas as normas jurídicas que estão abaixo da Constituição. As leis, as medidas provisórias, os decretos, etc, etc, etc. Então, o direito constitucional vai servir de base não só para a construção da doutrina, da teoria, mas também da legislação, que tem que se subordinar à Constituição, que é a norma fundamental de um país. Além disso, o André Ramos Tavares vai continuando, né, com seu argumento, dizendo que o direito constitucional, né, voltando para essa parte, o direito constitucional vai trazer aqui, né, vai ser responsável hoje por um fenômeno, não hoje, né, mas já de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, a gente vai ter um fenômeno que vocês já começaram a ver lá no direito civil, que é a constitucionalização do direito. Então, todo o direito hoje gira em torno do direito constitucional, porque todas as bases do direito vão ser extraídas do direito constitucional e da Constituição. Então, você vai estudar o direito civil,
os direitos da personalidade nada mais são do que os direitos fundamentais, né? Você vai começar a estudar ali os contratos, mais à frente vocês vão ver isso, né? Contratos, obrigações, está no direito civil. A base para isso aí vai estar na Constituição. Mais à frente, lá no final já do curso, vocês vão estudar direito de família, direito das sucessões, as entidades familiares, né? Quais são os tipos de família, o direito de herança, tudo isso tem previsão constitucional. Então, do direito civil, você vai extraindo ali não só princípios, mas também regras. Aí você vai para o direito penal. O direito penal também vai extrair seus princípios básicos da Constituição e regras fundamentais também da Constituição. E assim vai. Direito tributário, direito financeiro, direito processual, direito ambiental e assim por diante. Então, todas as áreas do conhecimento jurídico, todas as áreas do direito passam por esse fenômeno que é a chamada constitucionalização do direito, porque hoje todas as áreas do direito precisam do direito constitucional para extrair do direito constitucional e da Constituição os seus princípios básicos e muitas regras mais gerais, que depois vão ser especificadas na legislação específica, nos códigos ou nas leis mais específicas, certo? Então, o André Ramos Tavares traz essa perspectiva, né, da constitucionalização como essa expressão, né, da base do direito constitucional, que serve como base para todas as áreas do direito, todas as outras áreas do direito. Já na visão do Ingo Sarlet, outro autor aqui que eu já apresentei a vocês a foto na aula passada, o direito constitucional está no ápice dos ordenamentos, no ponto mais alto dos ordenamentos jurídicos, devido a dois fatores. Quais? Primeiro, a questão da supremacia hierárquica, que é o que está na letra A, e o outro fator é o caráter autogarantista do direito constitucional, que é o que está na letra B. Vamos ver o que significa cada um deles. Primeiramente, um dos fatores que leva o direito constitucional a ser considerado como o ponto mais alto do direito, dos ordenamentos jurídicos, é a sua supremacia hierárquica em relação aos demais ramos do direito, em razão de que a Constituição possui supremacia e superioridade normativa em relação às demais normas jurídicas. Esse assunto a gente vai ver melhor mais à frente, é o nosso terceiro assunto, supremacia da Constituição. Mas já vale a pena adiantar que a nossa Constituição e o direito constitucional têm essa posição que está acima das outras áreas do direito. Como a Constituição é a norma fundamental, é a norma básica, é a norma que está no topo do ordenamento jurídico, o direito constitucional que estuda a Constituição vai também estar nesse ponto mais alto. Com isso, as outras áreas do direito não necessariamente devem uma subordinação, porque não é uma relação hierárquica militar, né? Mas há uma supremacia hierárquica, há uma necessidade de obediência aos pontos fundamentais que estão na Constituição e às teorias que são desenvolvidas pelo direito constitucional. Não se pode desconsiderar o direito constitucional e muito menos a Constituição quando se for estudar ou desenvolver, né, teorias ou normas em relação às outras áreas do direito, porque existe esse fenômeno da supremacia hierárquica do direito constitucional e da Constituição em relação às outras áreas do direito. É um fenômeno perceptível em qualquer democracia que se preze hoje no mundo. E o segundo fator é o caráter autogarantista, porque, veja, o direito constitucional serve de base para as outras áreas. Mas aí pode surgir a pergunta, e quem serve de base para o direito constitucional? Ele mesmo, né? Por isso o nome caráter autogarantista, porque o direito constitucional se garante por si próprio, né? Então, o direito constitucional tem essa garantia por conta própria. Então, não existe instância superior e externa que assegure a sua eficácia e efetividade. Então, quem dá força ao direito constitucional é ele mesmo, né? Quem serve de base para o direito constitucional é o próprio direito constitucional. Quem serve de base para a Constituição? Ela mesma. Então, depois, claro, a gente vai ver isso melhor, como é que funciona essa questão dos fundamentos, mas a Constituição e o direito constitucional é que servem de base para eles próprios. São eles mesmos que se garantem, né? Até usando a expressão que tempos atrás virou até era uma frasezinha, né? Ela se garante, ele se garante. Então, é o direito constitucional, né? Ele se garante por conta própria. É ele que vai buscar os seus próprios fundamentos, nele mesmo, já que não há outro órgão, ou melhor, não há outra área do direito superior, que aí estamos no ponto mais alto, não há outro ponto mais alto do que o direito constitucional. Ok, Carlos. Então,
Essa é a situação do direito constitucional, né, como ápice dos ordenamentos jurídicos, na visão do Ingo Sarlet. E confirmando, né, e corroborando essa posição que eu apontei do André Ramos Tavares e do Ingo Sarlet, vem o Virgílio Afonso da Silva, que é o filho do José Afonso da Silva, e ele aponta aqui outros fatores importantes nesse estudo, né, que coloca o direito constitucional como a área mais importante do direito, estando ali no topo dos ordenamentos jurídicos. Para o Virgílio Afonso da Silva, o direito constitucional, que é representado normativamente pela Constituição, é representado a partir de 3 elementos fundamentais: limitação de poderes, direitos fundamentais devidamente garantidos e o caráter pactual. Vejam que cada autor desses eles têm posicionamentos parecidos, né, e eles vão só acrescentando um aspecto ao outro. Então, o André Ramos Tavares falou de maneira mais geral, o Ingo Sarlet tentou especificar um pouco mais, né, falando lá da supremacia e do caráter autogarantista, e o Virgílio Afonso vai mais além, aprofunda mais e vai buscando esses argumentos, esses pontos fundamentais que estão na Constituição e no direito constitucional: a limitação dos poderes, os direitos fundamentais e o caráter pactual. Aqui, só mostrando a vocês quem é o Virgílio Afonso da Silva. O Virgílio Afonso é o filho do José Afonso da Silva, então seguiu aí a mesma carreira do pai de jurista, né, do direito constitucional, e é professor de direito constitucional da USP. E aí, falando sobre os 3 aspectos, né, que o Virgílio Afonso da Silva ressaltou, agora deixando mais claros, nós temos aí, em primeiro lugar, a questão da limitação de poderes. Na visão do Virgílio Afonso da Silva, isso aparece no direito constitucional e vai ser necessário na Constituição, né, está na Constituição, porque deve haver alguma forma de separação de poderes e de funções distribuídas entre pessoas e órgãos com razoável grau de autonomia em relação aos outros. Então, a limitação de poderes é um fator fundamental, um fator chave para garantir essa superioridade do direito constitucional, certo? E também, claro, da Constituição. Porque é necessário que tenhamos divisão dos poderes, é necessário que tenhamos poderes, como já dizia lá atrás o Montesquieu, poderes independentes e harmônicos entre si. Essa é a ideia até hoje, né? Em segundo lugar, né, o segundo ponto aí colocado pelo Virgílio Afonso, são os direitos fundamentais devidamente garantidos, com instituições abertas à participação popular e com mecanismos que garantam a proteção de direitos em relação ao Estado e em relação aos indivíduos, incluindo a proteção de direitos das minorias diante da maioria. Então, para que o direito constitucional e a Constituição estejam sempre no ápice desses ordenamentos, é preciso que se garanta na Constituição e, claro, na prática, que os nossos direitos estejam devidamente protegidos. Como isso vai funcionar? A partir do momento em que tenhamos instituições, né, órgãos ali, que estejam abertos à participação popular, ou seja, que membros da sociedade, pessoas como nós aqui comuns, possam participar dessas decisões, possam sugerir medidas que, né, garantam mais essa proteção aos direitos básicos dos cidadãos, né, das pessoas em geral. E, claro, não só essas instituições, mas também mecanismos que garantam essa proteção de direitos em relação ao Estado, porque o Estado pode ser violador de direitos fundamentais, direitos humanos. Então, o próprio governo pode, né, desobedecer ali esses direitos, pode agredir as pessoas e pode também desrespeitar esses direitos de várias formas, não só física, mas psicológica, etc. E também em relação aos indivíduos, porque pode haver aqui situações de desrespeito entre as pessoas. E como isso vai ser resolvido, né? E outro ponto fundamental é que, numa democracia que se preze, você tem que ter esses direitos garantidos para todos, todas as pessoas, certo? Não só para a maioria, mas também e principalmente para as minorias, porque as minorias são geralmente grupos mais vulneráveis, são grupos que historicamente têm déficit de direitos. E aí, só lembrando um aspecto fundamental aqui, minoria não quer dizer só partes da população que são em menor número. Por quê? Temos no Brasil, por exemplo, 2 categorias de pessoas que são maioria na população,
mas que são minorias nos direitos. Quais são elas? As mulheres e os negros, né? As mulheres são maioria na população brasileira, mas vocês, mulheres, sabem muito bem, melhor do que eu, para ter lugar de fala, né? Então, vocês, mulheres, sabem muito bem que vocês não têm os mesmos direitos garantidos que nós, homens. Falta muita coisa ainda para vocês chegarem à igualdade com os homens. Falta muita coisa, faltam muitos direitos ainda para serem devidamente garantidos. Não há igualdade entre homens e mulheres no Brasil, de fato. No direito tem lá a garantia, né? Todos são iguais perante a lei, mas na prática não é bem assim. Sabemos bem disso. Mais ainda quando se fala dos negros. Os negros são a população, a maioria da população brasileira também, né? Se declaram lá no censo do IBGE negros e pardos. Cada vez mais pessoas se declarando negras mesmo. E aí você tem a maioria da população negra, mas sabemos muito bem que o povo negro não tem os mesmos direitos que os brancos. Não há os mesmos direitos, né? Então, isso aparece claramente no triste, né, nos tristes episódios do racismo nosso de cada dia. Todo dia pipoca no Brasil um caso de racismo, de alguma maneira, né? Então, desde o caso do rapaz lá que foi confundido, com muitas aspas, com um assaltante, né, que tinha roubado a bicicleta elétrica da moça lá no Rio de Janeiro. Quando foram ver, o assaltante era loiro de olho azul, né? E é um dos mais recentes, que foi o senhor lá que acabou tendo que tirar roupa no açaí, né, para poder provar que não tinha roubado, e ele tinha ido só fazer uma pesquisa de preços lá no supermercado, mas disseram, né, pensaram que ele tinha roubado alguma coisa no supermercado. Então, esse tipo de situação não acontece com pessoas brancas, dificilmente vai acontecer. Então, nesses episódios do racismo nosso de cada dia, né, você tem aí situações, e aí eu estou falando de situações brandas, mas há muitas situações que levam à morte das pessoas. E aí, falando das maiorias em população e minorias em direitos, mas tem também as minorias que são minoria na população e que também tem déficit de direitos. Aí entram os povos indígenas, entra todas as pessoas, né? Todas as pessoas que entram na sigla LGBTQIA+. Então, todas as que estão contempladas nessa sigla estão também com minorias, e aí são também pessoas que têm que ter seus direitos respeitados na mesma medida que a maioria. Então, aquele discurso de certas pessoas que dizem as minorias têm que se curvar às maiorias. Isso não existe numa democracia. Quem propõe isso é aspirante a ditador. E vocês devem saber muito bem de quem eu estou falando. Não mencionarei o nome, claro, para não atrair maus agouros. Então, esse seria o segundo argumento. E o terceiro é o caráter pactual da Constituição, que fica muito claro de alguns anos para cá, quando entram no poder, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também entrou lá aquela criatura, o Trump, e gerou crise terrível no modelo constitucional norte-americano, e isso, né, foi segurado ali, né, foi mantido quase que a unhas e dentes pela Constituição e por esse caráter pactual. Isso é fundamental, e está ficando cada vez mais claro isso, né? Que as constituições vão sobreviver à medida que esses pactos feitos entre os vários setores da população forem mantidos. Quem segura a Constituição é muito mais o pacto social do que a própria norma. Isso tem ficado muito claro, principalmente nesses momentos de crise que têm sido gerados pelo avanço da extrema-direita mundo afora. Não só no Brasil, mas também em países como Estados Unidos e outros países mundo afora. Então, o caráter pactual diz respeito ao seguinte: a Constituição deve ser vista como um pacto que funda uma comunidade política, que é aceito como essencial para a vida em sociedade. É visto como um verdadeiro denominador comum, capaz de unir as mais diferentes visões de mundo em torno de um projeto mínimo de país. Toda Constituição que se preze, ela foi resultado realmente desse pacto social e político. Vários setores da sociedade se uniram naquele momento em que a Constituição estava sendo feita, justamente para construir juntos um projeto de país. Foi isso que aconteceu, por exemplo, em 88. A gente estava tentando se livrar da famigerada ditadura militar, e ali você tinha grupos que eram contrários à ditadura desde o início, grupos que foram favoráveis à ditadura, mas que ficaram contra depois, e grupos que ainda eram favoráveis, mas se sentiram derrotados e resolveram entrar na onda da volta da democracia. Então, esses três grupos tinham que ter seus posicionamentos ali
meio que, né, conciliados. E foi isso que aconteceu. E dali saiu o projeto de país para o futuro, que é a nossa Constituição, né, que está aí ainda em vigor, mas bastante agredida nos últimos anos com emendas que estão desnaturalizando as características da nossa Constituição. Mas esse pacto é que segura a Constituição, é que mantém essa Constituição ainda vigente, mesmo em situações de crise. Então, é esse pacto, né, esse caráter pactual, que fará com que a Constituição possua a força necessária para sobreviver a períodos conturbados durante a sua vigência. Então, foi um aspecto aí que o Virgílio Afonso observou, né, tem observado, e que poucos autores de direito constitucional têm mencionado, mas isso é cada vez mais comum, realmente, de ser percebido, principalmente nesses países que têm sofrido com essa ascensão da extrema-direita, que tenta desvirtuar as instituições do país, né, e tenta desvirtuar a própria Constituição. Então, esses três fatores, né, limitação de poderes, direitos fundamentais garantidos e o caráter pactual, na visão do Virgílio Afonso da Silva, são fundamentais para garantir também que a Constituição mantenha esse posicionamento como, né, a Constituição e o direito constitucional, principalmente, como as áreas que são ali, né, que estão representando o ponto mais alto do ordenamento jurídico de um país e que servirão como fundamento para todas as outras áreas do direito. Então, com isso, né, a gente consegue vislumbrar, consegue ver de uma maneira bem clara a importância que o direito constitucional tem hoje. Por isso que eu disse a vocês, né, logo no começo desse ponto aqui, que não temos modéstia em dizer que hoje o direito constitucional é a área mais importante do direito, porque todas as outras áreas precisam dessa segurança que a Constituição passa para que elas possam continuar funcionando. Então, uma Constituição, quando ela é desobedecida, não é só lá o artigo da Constituição que foi desobedecido. Isso vai afetar todas as áreas do direito que têm relação com aquele ponto da Constituição. Então, se começa a haver, por exemplo, ofensa a princípios penais, isso vai afetar o direito penal. Se a ofensa aos direitos fundamentais, vai haver ofensa aos direitos da personalidade. Então, isso vai gerando outros problemas, a situação que vai ali como uma onda, né? Vai levando tudo, vai uma tsunami, vai, né, de uma onda pequena, de uma marola, vai virando um tsunami, porque a ofensa à Constituição ofende também as outras áreas do direito. Então, uma ofensa à Constituição vai acabar afetando todo o ordenamento jurídico. Por isso que é importante manter a Constituição, respeitá-la e, principalmente, protegê-la, defendê-la com unhas e dentes. Porque uma Constituição, quando ela é agredida, né, quando a gente vê ali desobediência, desrespeito à Constituição, isso vai afetar hoje outras áreas do direito também. Isso afeta a nossa vida como um todo. Tá aí a nossa prova, né? 2021 é o ano, né? 2020 e 2021 são anos aí que a gente tem visto, a gente tem convivido, estamos nesse momento em casa, justamente por isso, né? Por conta de condutas que estão sendo feitas aí pela política brasileira que não condizem com a nossa realidade e que, claro, estão muito longe de atender aos nossos interesses do povo, de bem-estar social, né, de direitos garantidos, de uma segurança. Por isso que a gente ainda não pode sair de casa para estar na sala de aula, né? Então, a gente está vivendo isso claramente. E aí é preciso defender a Constituição para garantir que, no futuro próximo, a gente tenha futuro, porque se até a Constituição acabar, né, vai ficar difícil a gente ter algum futuro nesse país. É isso. Então, em relação a esse ponto, são esses três autores aí, são esses argumentos, esses aspectos que merecem ser ressaltados. Pessoal, alguma dúvida? Ok. Passando para o próximo ponto, a gente chegando já na reta final desse assunto, né, para já chegar no segundo assunto, que é a Constituição. Aqui é uma parte bem... Só para fechar esse pensamento que eu estou mostrando a vocês aqui desde o começo, né, desde o início do assunto. A relação do direito constitucional com outros ramos do direito. Já está muito bem claro, creio eu, que hoje todas as áreas do direito têm alguma relação com o direito constitucional, não só essa relação de subordinação, mas também uma relação de fundamentação,
porque você vai extrair do direito constitucional princípios fundamentais e regras básicas para essas áreas do direito. Então, na Constituição, a gente vai ver menções expressas a determinados ramos do direito, como é o caso do direito administrativo, direito processual civil, direito processual penal, direito penal, tributário, financeiro, civil, direito do trabalho, internacional, dentre outros. Na verdade, eu só citei exemplos aí, mas todas as áreas do direito hoje têm alguma determinação lá prevista na Constituição, certo? Sejam expressas, ou seja, bem claras, sejam menções mais gerais que podem se enquadrar em determinadas áreas, certo? Que aí entra especialmente na parte dos direitos fundamentais, aplicáveis aos novos ramos do direito que surgem depois do início da vigência da Constituição e que são protegidos por seus princípios e normas gerais, independentemente de modificações feitas por meio de emendas constitucionais. Então, para as novas áreas do direito que vão surgindo, né, e ainda as que podem surgir no futuro, há também a proteção constitucional e há a fundamentação básica que pode ser extraída da Constituição e do direito constitucional, certo? Isso aí vocês vão aprendendo à medida que forem vendo cada área. Já estão vendo direito civil, TGP, e aí vocês já vão observando lá que existe essa relação mesmo do direito constitucional com essas disciplinas, e assim vocês verão à medida que forem estudando todas essas outras disciplinas. Já em relação com as outras ciências, porque isso vocês estão observando bem, no primeiro, no segundo período, vocês têm acesso a disciplinas que não são necessariamente do direito, mas que são fundamentais para entender o direito. Então, muita gente, quando entra no curso, fica se perguntando: para que eu vou estudar filosofia? Para que eu vou estudar economia no direito? Né? Mas tem tudo a ver, porque vocês vão ver que no direito constitucional a gente usa também argumentos importantes dessas áreas. Então, começando aí pela teoria do Estado Democrático, né, que é uma disciplina que vocês estão tendo agora no segundo período, vocês vão extrair dessa disciplina, principalmente, o fornecimento de dados relevantes dos problemas e das soluções encontradas, segundo a realidade política vivenciada por cada Estado. Então, é um estudo de ciência política, né? E esse estudo vai influenciar aqui, por exemplo, no que diz respeito aos dados que vocês vão ali obter por meio desses estudos, das soluções que foram encontradas por cada país para resolver seus problemas, que podem influenciar ou até resolver os nossos, devidamente, claro, adaptados à nossa realidade. Com relação à sociologia, que vocês viram essa disciplina no primeiro período, creio eu, né, quem já está no segundo mesmo, né, quem veio do primeiro para o segundo, aí nós temos a busca pela análise e solução de problemas sociais. E, inclusive, a Constituição tem dispositivos, né, no artigo 3º, incisos 1 e 3, que tratam das questões sociais do Brasil. Então, a sociologia trata desses fatores e também existe até uma menção, não expressa, né, a sociologia, mas uma menção que remete aos aspectos sociológicos lá no artigo 3º da Constituição. Em relação à filosofia, temos aí a análise dos valores que fundamentam as organizações políticas e dos referenciais teóricos que fundamentam o direito constitucional, como as noções de hermenêutica e interpretação, por exemplo. Então, além disso, né, desses pontos relacionados à hermenêutica, interpretação, fundamentos de organizações políticas, referentes teóricos e tal, referenciais teóricos, aqueles autores que vocês viram na filosofia, né, aparecem aqui também, principalmente os liberais. Então, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu e assim por diante, outros autores, Kant, Hegel, Habermas, eles aparecem aqui também em determinados momentos. Então, vocês vão precisar desse embasamento desses filósofos para poder entender o direito constitucional, principalmente na parte mais teórica, certo? Economia é a disciplina que quase todo mundo, né, não gosta muito. Para que eu vou estudar economia em direito? Né? Eu sou de humanas. Mas é importantíssimo aqui, principalmente para uma parte específica da Constituição e do direito constitucional. A economia fornece os conhecimentos necessários ao direito constitucional para a compreensão e análise da atividade econômica do Estado e da sociedade, a qual a Constituição regula. Então, tem uma parte básica, né, da Constituição, que é a atividade econômica do Estado. Como é que você vai entender a atividade econômica do Estado, a participação do Estado na economia, se você não entender os fundamentos básicos da economia? Então, é fundamental, é básico estudar economia, porque tem importância, sim, para o direito, principalmente o direito constitucional. E a antropologia fornece aqui os estudos relacionados à sociedade
e as relações sociais que envolvem diferentes categorias de pessoas e diferentes culturas, levando a Constituição a se adequar às manifestações culturais e determinando o respeito às diferentes culturas, a fim de garantir a manutenção do multiculturalismo. Então, os aspectos que vocês vão analisar na antropologia são fundamentais também para entender o direito constitucional. Por quê? Para entender a Constituição e o direito constitucional, não é só estudar a norma jurídica, é estudar também os comportamentos da sociedade, as diferentes formas de interação social. Isso é fundamental para entender como funciona a Constituição e como funciona o direito constitucional. Certo, pessoal? Alguma dúvida sobre essa parte aqui da interação do direito constitucional com as outras áreas? Deixa eu só aqui mostrar a vocês uma coisa importante. Eu já fiz essa divulgação lá no Instagram da Coordenação de Pesquisa e no meu Instagram, mas falta falar aqui para vocês. Segunda-feira, dia 23 agora, a gente vai ter esse mini curso aqui, o Revolução da Internet, que é uma parceria que está sendo feita entre a Coordenação de Pesquisa, né, que eu sou o coordenador de pesquisa, e o Instituto Cyber Leviatã, que é lá do Espírito Santo. E aí vamos ter esse mini curso chamado Revolução da Internet, que vai ser transmitido ao vivo pelo Zoom, certo? E aí vocês fazem a inscrição por esse link aqui. Depois eu vou colocar no chat para vocês o link para vocês se inscreverem. Inscrições gratuitas, tá? O evento é todo remoto, vai ser transmitido pelo Zoom e vai começar às 19 horas. Vai ser a noite toda, né? Das 19 às 22 horas. E entre os temas, vocês têm aí temas bem variados e temas que vão servir, inclusive, para o direito constitucional, né? A revolução da internet, que é mais geral. Depois vem New Surveillance e proteção dos direitos fundamentais, que é um tema que afeta aqui a nossa área, né, do direito constitucional. Advocacia e tecnologia, que serve aí para o futuro, né? Aproveitando que vocês tiveram a aula prática, a aula inaugural, né, do núcleo de prática, e viram algo sobre advocacia. Então, quem tiver interesse lá na frente ser advogado, advogada, tem esse ponto aí interessante para ser estudado. Depois, relações de consumo e tecnologia. E, finalizando o minicurso, vem a minha parte, que eu vou apresentar, que são os desafios atuais do direito das sucessões. Eu também sou professor de direito das sucessões, vou falar um pouquinho sobre isso no minicurso. Então, esse minicurso vai ser oferecido, né, pelo Cyber Leviatã, com a nossa parceria, gratuito, depois tem emissão de certificado e vale como horas de extensão. Quem é que dá aula na segunda-feira a vocês? Vocês têm aula de quê na segunda? Direito Civil e Teoria do Estado Democrático. Pronto. Eu vou ver se eu consigo falar com os professores. Direito Civil é quem? O Ângelo? Isso. E Teoria do Estado Democrático, Kaline, né? Isso. Pronto, vou falar com eles para ver se tem como rolar uma liberação aí para vocês poderem participar e até um incentivo, né? Do direito constitucional aqui da minha disciplina, eu vou pedir para que quem assistir anote aí, né? Faça as anotações e depois aí eu vou cobrar o relatório, tá? Valendo ponto extra para a prova. Nossa primeira atividade já vai ser essa aí, certo? Então... Professor, uma pausa, por favor. Alberino falando. Diga. Esse minicurso só vai ser para os próprios alunos da faculdade ou pode ser para outros alunos? Aberto para quem quiser participar. É só se inscrever aí pelo Simpla. Eu vou colocar aqui no chat o link para vocês. Eu tenho, a turma já tem, mas fica à vontade para passar de novo, pode ser que alguém não tenha pego. Agora, a segunda pergunta, que o senhor já falou, mas eu confesso não ter ouvido. Foi 4 horas, foi que o senhor falou de certificado? Eu creio que são 4 horas, porque vai ser das 7 às 10 horas. Mas depois eu confirmo. Então tá bom. Deixa eu só ir aqui para o outro intervalo. Perfeito. Né? Já eu volto, para a gente finalizar aqui. Uhum.